vamos passar agora para a parte da palavra do nosso irmão Vicente. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Incline a sua cabeça. Senhor Deus, amoroso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, por ter alcançado mais uma manhã como esta, neste primeiro dia, Pai, e aqui estamos com os nossos corações transbordando, porque estamos na Tua presença para Te adorar juntos com este pequeno grupo que aqui se encontra nesta hora, Pai. E também os irmãos que estão à distância acompanhando pela internet, pela rádio, pelo canal Doutrina da Mensagem, que o Senhor os abençoe. Ajude a cada um na compreensão da Tua palavra. Dá-nos graça suficiente, dá-nos tranquilidade. Usa, Senhor, esses lábios impuros nesta hora, para que a Tua palavra seja expressada em direção a cada coração nesta manhã. Pedimos a Tua bênção, que o Espírito Santo, o qual está aqui, possa presidir esta reunião e nos ajudar a sair daqui melhores pessoas. Se alguém tem entrado enfermos, que possa sair curado. Creia, Pai, que as pessoas possam sair curadas, crendo na cura divina, crendo que o Senhor é poderoso para realizar o que o Senhor tem prometido através de Tua palavra. Ajuda-nos na leitura. Obrigado pelos hinos que já foram entoados em louvor ao Teu nome, as orações que já foram feitas, o salmo que foi lido, e assim nós colocamos tudo sob os Teus cuidados e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus para a Tua glória. Amém, Deus. Amém. Bom dia com Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. O pastor Diógenes, ele entrou em contato comigo quarta-feira, se eu poderia trazer uma palavrinha aqui. E eu estava esperando que seria o irmão Daír que estaria aqui. Aí falei, então vai orando por nós aí, nós precisamos. E aqui estamos, né? Agradeço o pastor Diógenes por confiar a gente aqui no púlpito nesta manhã, e que os irmãos que estão acompanhando à distância sejam abençoados através da palavra, porque a única bênção que nós podemos alcançar é por meio da palavra. Fora disso não tem bênção. É o único lugar que você pode ser abençoado, abençoada, é na palavra de Deus. Isso sem fingimento, sem querer aumentar as coisas. Esta é a maneira que nós somos abençoados. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos já ler as escrituras, já é uma escritura bastante malhada já dá para ler até de cor, né? Sem precisar abrir a Bíblia. Nós vamos ler aos Gálatas, capítulo 6, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 7. Eu convidaria os irmãos para ficar de pé. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 7. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de
Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai. Temos lido esta porção de Tua palavra. Pedimos ao Senhor a vivificação da mesma em nossos corações e que assim, ó Pai, nós possamos entender a Tua palavra, porque entender a Tua palavra é crer, obedecer, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nossos corações para a compreensão da mesma. Ajuda os irmãos que não pôde estar aqui nesta manhã por um motivo justo, o Senhor sabe. Nós colocamos todos sob os teus cuidados, sabendo que só o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece e sabe de tudo antes que viesse a acontecer qualquer coisa. O Senhor já ouviu acontecendo. Te agradecemos por isto, no nome de teu Filho Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Então, você vê aqui que Paulo diz que não é outro evangelho. Eu queria dar um título na palestra que vamos falar hoje sobre isso. Há dois ensinamentos. E posso dizer como Paulo disse aqui, né? Não que há dois ensinamentos, né? Poderia dizer mais claro, há um ensinamento genuíno e um ensinamento pervertido. Porque o irmão Branham disse que o pecado, ele é a graça pervertida. Satanás perverteu isso. Isso que se tornou pecado. Ele disse que um adultério é um ato normal, mas ele fora da lei de Deus, ele é um ato pervertido. Então, o que eu quero dizer aqui sobre esses dois ensinamentos é isto. Por quê? Há um contraste. Eu quero falar aqui sobre esses dois ensinamentos e sobre o que significa. Porque existe um ensinamento genuíno e um ensinamento, como se diz assim, intelectual, um ensinamento científico, porque a ciência, ela tem entrado neste meio, no meio religioso. Então, por irmão Branham, o que eu quero dizer, está tudo nessa mensagem, aqui outras duas mensagens, hoje ficou fácil, né, com o avanço da ciência, com a tecnologia que temos hoje. Hoje não precisa mais o pregador subir no púlpito, como a gente via alguns anos atrás, com aquele punhado de mensagem aqui, tudo com a orelhinha dobrada, né? Colocava desse lado aqui, ele ia lendo um e passava para cá. E assim ia indo. Hoje não, com a peça dessa aqui, ele tem tudo na mão, ele coloca ela aqui. Aqui ele tem as escrituras, ele tem as mensagens, ele tem capítulo, ele tem versículo, ele tem parágrafo, ele tem tudo. Ele quer fazer um relatório, uma anotação daquilo que ele vai falar, ele pega uma folha de sulfite, ele coloca tudo ali. Não precisa mais ele subir no púlpito com aquele fecho de mensagem na mão. Eu achava bonito aquilo lá. Ver o pastor subir no púlpito com aquele fecho de mensagem. Você vê, hoje com a tecnologia avançada, é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouco, sobre a tecnologia, ciência. Os irmãos estão entendendo? Que talvez tem muito que tem criado polêmica sobre este assunto, sobre a tecnologia, porque o irmão Branham afirma, a Bíblia afirma, que a ciência, a tecnologia, essas coisas são do diabo. Isso tem vindo da descendência de Caim. Tem vindo da descendência de Caim. Civilização, tudo isso
são coisas do diabo. Isso que o William Branham disse, isso veio da descendência de Caim. Foi o que ele fez quando ele saiu da presença de Deus. Então ele fugiu para a terra de Nod e ali começou, construir, fazer cidade, tantas as coisas. E agora tem pessoas, por não saber explicar esse tipo de acontecimento sobre ciência, deixa as pessoas confusas, deixa as pessoas dispersas. Esse tempo atrás, no sermão que pregou o pastor Diógenes, ele citando de alguns irmãos de alguns países vizinhos, já estava tirando seus filhos da escola por ouvir falar que a ciência, a tecnologia é do diabo. Então as pessoas estavam tirando os seus filhos da escola. Isso não é justo. Isso não é justo. Agora, veja bem o que diz as Escrituras. No Jardim do Éden, ali tinha 2 árvores. A primeira árvore era a árvore da vida. E a segunda árvore era a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Mas Satanás pode fazer alguma coisa bem? Não, não é que ele faz alguma coisa bem. O pastor Diógenes, esse dia, ele fez um trabalho missionário. Se ele dependesse de cavalo, um burro, para ele fazer essa viagem, acho que ele estava indo ainda, né? Mas como a ciência avançou, a coisa ficou facilitada. Aí está uma parte do bem desta árvore. Aí está uma parte do bem. Então, às vezes, muitos falam, mas, irmão Vicente, eu gostaria de fazer, entrar numa faculdade, me formar um advogado, um médico, ou um engenheiro civil, um engenheiro industrial. Mas como eu vou fazer se tudo isso veio do diabo? Você não encontra nas mensagens de William Branham nenhum parágrafo ele condenando isso. Porque você está procurando coisa para o seu bem. Para o seu bem, você está procurando coisa para o seu trabalho. Você quer crescer na vida, no trabalho. Então as pessoas, por não saber explicar isso, o que eles fazem? Então eles... Não, isso veio do diabo, quem faz isso já é do diabo. Não, não é dessa forma que funciona. Então a ciência está aí. Agora, o que está de errado na coisa? Porque a ciência tem entrado no meio do povo evangélico. Agora, quando se diz, eu quero ir para o seminário, para a faculdade, me formar num PhD, num LLD, e ser um bom pregador, aí está errado, aí está fora, porque Deus não se conhece dessa forma. Deus se conhece da maneira que Pedro conheceu. É desta maneira que nós conhecemos a Deus, pela revelação, não por estudo. A ciência jamais conhecerá a Deus e poderá ensinar quem é Deus, como Deus é, porque Deus nunca foi visto. Deus, ele é Espírito. Agora, nós estamos tranquilos, gente. Às vezes eu perco o sono de 1 hora da manhã, 2 horas, eu não consigo dormir mais. Aqui fica martelando na cabeça, né? O privilégio que nós temos, o privilégio que a noiva tem, dela saber que ela crê na força máxima. Nós somos filhos de um Deus que ele é o topo de tudo. Ele é o máximo. Ele é o todo-poderoso, mas ninguém tem poder. Se Satanás tem poder, não é dele. Não é dele. O mundo está aqui nas mãos de Deus. Amém. E Satanás também está ali. Deus só fazer isso aqui, ó. Pronto. Por quê, gente? Quem pode competir com Deus? Não existe competição para com Deus. Ele é o Criador, ele é o máximo. Aleluia. Então, o que o povo hoje eles estão fazendo? Eles estão buscando as coisas por meio científico para querer conhecer esse Deus que jamais conhecerão.
a menos que crê na palavra e crê, como Pedro disse, eu vejo que tu és o Cristo. Olha o que o povo disseram. Quando Jesus chegou e disse, o que o povo aí? O que diz o povo a meu respeito? Aí fora. Ah, diz que tu és Elias, João Batista, ou um dos profetas que ressuscitou. É uma boa interpretação, né? O trabalho do homem, né? O que Deus estava fazendo através daquele ministério. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas que ressuscitou. Aí ele virou para os discípulos e disse, vós, o que dizeis? Pedro disse, eu vejo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a maneira. Jesus disse, não te revelou carne, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi te revelado carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu tem te mostrado isso. Quem eu sou. Então a gente que já está malhado, passou por denominações dentro da mensagem, e tem chegado a esse estágio. Você está num estágio bem elevado, porque nós estamos chegando a uma conclusão da coisa. A coisa está fechando, gente. Você que chegou até aqui, não vacila não. Segura firme isto, porque a coisa está fechando. Nós estamos chegando a uma situação, a um estágio que a coisa está se apertando, está fechando. E logo a noiva sai e escapa. A noiva escapa. E esse mundo entrará em grande tribulação. É verdade. Porque o que nós estamos vendo e ouvindo, os acontecimentos, porque às vezes muitas pessoas dizem, você viu aí como está a Rússia, a Ucrânia, e não sei o que tem, a vizinha lá já falou, Rio de Janeiro está se acabando com chuva, e não sei o que tem. Um dos maiores sinais que nós estamos vivendo no tempo do fim é a presença de Deus no nosso meio. Ele prometeu que ele desceria nesses últimos dias, porque guerra, essas coisas sempre existiu. Sempre existiu. Mas o sinal evidêntico da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a aparição dele agora. Para nos preparar, para nos tirar desta dimensão pecaminosa que nós vivemos. Então a coisa hoje ficou mais fácil, né? Porque a tecnologia tem avançado. Tem avançado. Se você tem em mente de você prestar um concurso ou um estudo para ser um médico, seja lá o que for, não perca a oportunidade. Se você tem condições para isso, vá. Vá. Eu notei um palavra aqui nessa mensagem, eu quero até lê-lo primeiro. Deixa eu ver se eu anotei aqui. As minhas anotações. Chega uma hora de demorar muito, nem eu entendo mais. É assunto que a pessoa tem que ter um pouco de noção do que ele vai falar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dispersar as ovelhas. Vai dispersar, porque não, está errado, eu quero fazer isso. Agora, quando você vai fazer uma coisa que a ciência aprovou aquilo e aquilo choca com a palavra, deixa isso de lado. Deixa isso de lado. Você se tornar um médico, isso não choca com a palavra. Você se tornar um engenheiro, isso não choca com a palavra. Porque a ciência, a tecnologia, essas coisas veio dessa linhagem. Veio dessa linhagem da serpente, de Caim. E isso é bíblico. Você sabe que Deus tem a sua ciência. Agora ele aprendeu com alguém? Não, porque ele é a fonte de tudo isso. Ele é a fonte. Nele está toda a perfeição, porque ele é a perfeição. Eu quero ler aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 10. Aí, como eu não tenho a facilidade de usar esse equipamento, como Rosendo, o pastor
Diógenes, então tem que fazer anotações aqui e ficar procurando, porque nós estamos vivendo uma era que é a era mais difícil que existe, é a era mais difícil, mais tenebrosa, mais enganosa. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não no conhecimento da ciência, mas no conhecimento de Deus. E crescendo no conhecimento de Deus. Aí está o segredo da coisa. Quando você cresce no conhecimento de Deus, a tendência sua é amadurecer cada dia mais. Porque você sabe que o pastor ele não tem uma igreja 100% madura. Ali tem irmãos já amadurecidos, ali já tem aqueles que já estão de vez, né? Tem aqueles que estão verdes ainda. Então, se tem uma pessoa no púlpito que não tem um entendimento para expressar determinado assunto, a melhor coisa é ficar quieto. E aqueles que são verdes vão embora. Aqueles que estão de vez, capaz de amadurecer no outro lugar. O que eu queria ler está aqui. Agora eu achei. Quando você vai procurar outra coisa, você acha. Isso aqui que eu queria passar. Mombrana diz assim, no parágrafo 143, ele disse assim: 150 anos atrás, a única viagem que o homem fez era a cavalo ou a pé. E agora ele vai a jato. Olha que mudança, hein? Que a pessoa agora ele vai a jato. Não, eu não vou entrar nisso aí não. Isso aí vem da descendência de Caim, é ciência, é científico. Quase por um pensamento. A ciência faz isso. E isso é do diabo. A ciência faz isso. E isso é do diabo. Por isso que a árvore da ciência do bem e do mal. Tem coisa ali que é do bem. Isso aqui mesmo. Isso é do diabo. Você diz, é isso mesmo, irmão Branha? Sim. Sim, Senhor. Então, o que um cristão, um eleito, um filho de Deus, ele não se envolve, porque a ciência tem se misturado com a religião. Você sabe disso. A ciência, ela abrange essa área. A área científica e a área religiosa. E as pessoas têm entrado por esse caminho. Por isso você vê a condição que está vivendo o povo que diz ser evangélico hoje. Então você vê que as pessoas não têm vida para isso. Não têm vida para viver aquilo que ele diz que é. Por isso foi que o pastor Diógenes diz, nós temos que ter uma vida que grita. A nossa vida tem que gritar. Não é você pôr uma caixa acústica ali e gritar alto ou subir no muro. Não. É você viver uma vida pia diante deste mundo sujo. É onde que eles verão Deus em você, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, então não tem como nós ver Deus em outra coisa, a não ser nos nossos irmãos. Assim como Satanás também é Espírito, você pensa que ele está onde agora? Lá nas baladas? Nas denominações? Em alguns tabernáculos? Não, ele está aqui para tentar ludibriar a sua mente e fazer você entender as coisas erradas. Onde ele estava quando Deus estava lá reunido, com aquela reunião com os anjos, né? E ele se apresentou ali. Deus disse, de onde vem? Eu venho da terra de passear por ela. Tem visto meu servo Jó por lá? Ah, sim. Também, né? Tudo que ele quer, tu dá a ele. Tira o que ele tem para ver se ele não blasfema na tua cara. Eu disse, então pobre só a sua vida. Pobre só a sua vida.
Há muitos que não aguentam isso, não. Não aguenta isso. Então, por quê? Porque as coisas têm se misturado tudo. Há uma confusão, uma Babilônia que nós estamos vivendo hoje. Mas no meio de toda confusão, toda Babilônia dessa, Deus tem enviado nesses últimos dias um Espírito para abrir a nossa mente. O Espírito Santo tem vindo com este colírio. Tem vindo com este colírio para nos ver onde nós estamos pisando. Uma coisa que eu sempre falo, eu bato sempre nessa tecla, é sobre o discernimento. Se você não tiver o discernimento para você discernir que tipo de alimento você está comendo, você vai comer sabão de coco pensando que está comendo queijo. Então, o discernimento é você discernir. E o que faz o discernimento? É a palavra. Paulo diz, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração, juntas e medula, até a divisão da alma e do espírito. Isso é a palavra. E se nós somos parte da palavra, nós temos se tornado parte da palavra. Então tem que haver esse discernimento em nós, para saber o que nós estamos ouvindo. Porque já temos rodado por vários lugares. Você sabe que há várias vozes dentro desta mensagem. Há muitas vozes. E se você não tiver o discernimento para conhecer qual é a voz correta, você abraça qualquer coisa. Você abraça qualquer coisa. Porque dizer irmão Brana está cheio. Jesus, Jesus, Jesus. Você não vê ninguém falando Satanás, Satanás. Não. É Jesus, 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 irmão Brana. Não. Eu vou lá, porque onde está falando em Deus para mim, tá bom. Onde está falando em Deus, onde está falando o irmão Brana para mim, tá bom, está pregando a mensagem do irmão Brana. Porque esse é o livrinho, né? Está ali, está pregando. Porque as pessoas têm abraçado um evangelho científico. Até mesmo tabernáculos da mensagem têm abraçado evangelho científico. No parágrafo 58, William Branham disse assim: agora, veja, civilização, instrução, acho que tenho mais uma 10 escritura, veja, anotada ali. Porém, acho que não vou falar sobre elas, mas nós entendemos por meio disto que instrução, ciência, civilização são do diabo. Isso mesmo, não são de Deus. Não são de Deus, mas se não são de Deus, como que eu vou usar essas coisas aqui? É do diabo. Como que eu vou usar algo da ciência se isso não é de Deus? Você não vê o William Branham falando isso, você não deve estudar. Pode ver que trocaram até a ciência por educação, que não tem nada a ver. Ciência é uma coisa, educação é outra. Tem muitos que mudaram até o nome das professoras. Não é mais professora, agora é educadora. É educadora. Você vê que os maiores ladrões que tem são mais os estudados. Os mal educados que existem são os estudados. São do diabo. Eu não digo que vocês não são de Deus. São do diabo. Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las. Está vendo? Eu não digo que vocês não deveria tê-las. Ter o quê? Ter parte na parte da ciência. Você ter conhecimento das coisas naturais, isso é normal. Das coisas naturais. Então, para isso, você tem que ralar, você tem que estudar. Você tem que enfrentar. Por isso que é bom um cristão estar lá na faculdade.
Porque lá ele vai mostrar, lá a sua estrela tem que brilhar lá, porque a podridão que está hoje nas escolas, nas faculdades, e tanta coisa nos hospitais, então é onde que essa estrela tem que brilhar, a pessoa olhar em você e ver a diferença, tem que ver uma diferença. Eu tenho percebido que tem vizinho meu lá que não vai muito com a gente, não vai muito com a gente, Por quê? Porque às vezes há uma perturbação, né? Como diz o pastor Jorge, nós temos que ter uma vida que perturba, né? Que perturba. Às vezes a sua vida vivida perturba o vizinho. O vizinho olha em você e fala assim, já chegaram para minha esposa, e seu cabelo está caindo, tá? Por que você não para as pontas? Corta ele um pouco, você vai ver. Ele vai ficar mais bonito e não vai cair mais. É o conselho de Satanás. O que é isso? Isso é civilização. De onde vem isso? Da descendência de Caim. Mas quando você toma a palavra de Deus na íntegra, você vai viver a palavra. E quando você vive a palavra, Deus é responsável por você. Amém. O William Branham diz que Deus só é responsável por aqueles que estão sobre a palavra. Por isso ele estava responsável pelo casal lá no Jardim do Éden. Por um minuto, um descuido, o que eles fizeram? Eles perderam aquele contato que eles tiveram com o Criador, com o Papai do Céu. Amém? Você não deve desprezá-las. Não, certamente que não. Um pouco mais adiante, eu posso nos provarmos isso, que Deus, do mesmo modo que vocês usando roupas, vocês mulheres, nós homens, não era para nos usar roupas, nós no princípio, porém, veja, sendo que vivemos nesta era, nós temos de usar roupas, veja, foi-nos ordenado fazer isto. Nós temos de usá-las, porém, no princípio, não tinha de usar. Veja, porque não conhecíamos pecados, porque agora temos de usá-lo. A civilização, né? O que é essa civilização? Quando o casal caiu ali no Jardim do Éden, antes disso eles andavam nus, a vestimenta deles era a simplicidade. Um olhava no outro, não via nada, não sentia nada, desejo nenhum. Mas depois que cometeram o deslize, depois que pecaram contra a palavra, aí que eles viram a situação que eles se encontravam. E a coisa ficou terrível. Perdeu aquele contato que eles tinham com Deus. A pior coisa é o homem perder o contato com Deus. A pior coisa. Então o que eles fizeram? Eles perderam esse contato. Então agora nós estamos vendo aí a situação que está o mundo hoje, o mundo evangélico. Entrou, engrenaram no mundo científico. E estão aí, querendo conhecer a Deus por meio da ciência. Por isso está essa baboseira toda dentro das igrejas. Então isso tem atacado tabernáculos, tem atacado vários sistemas. Porque saiu fora da palavra, deu as costas para a palavra. Por uma palavra, não precisa ser toda, uma. Porque uma palavra fora de ordem é reino de Satanás. Deus não vem por a cultura. Um homem para dentro de Deus não se pode civilizá-lo. Para dentro de Deus, ele nasce uma semente de Deus. Proveniente de Deus, sempre foi Deus e nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro de Deus. Agora, como ele tem se
esse tipo de Éden por uma semente deformada. Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden. Agora, o que é ele? Cultura, ciência, bonitas igrejas, altas torres, pregadores polidos, finalmente polidos, educação, de PhD, LLD, doutor em literatura, doutor em divindades, doutores. Toda vez que você pronuncia isso, isto simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança bem para longe. E as congregações não querem que alguém se ponha ali de pé e use as palavras e tote, palavra difícil, e ri. Eles não querem isso. Eles querem algo bonito. As pessoas querem algo bonito, algo que chama a atenção, algo que deixa eles em uma determinada posição. E eu tinha grifado uns parágrafos aqui desta mensagem, tinha postado na doutrina, fiz um comentáriozinho sobre esse assunto, porque o profeta disse aqui, ó: assim hoje com o nosso cristão, temos tantos que temos de bajular, suplicar-lhes, dar-lhes cargo, fazer deles diáconos na igreja, dar-lhe palminhas no ombro, colocar em alguma posição de destaque na igreja, né? Numa posição, a pessoa vê, está ali um diácono, um líder de cântico, né? Às vezes a gente, bem antes, né? Você gostaria de conversar até com um líder de cântico, parece que era difícil. Imagina com um pastor, então. Imagina com um pastor. Se não se faz, ora, ele não vem se não se deixar este fazer isto, este fazer aquilo, isto mimar. Isto é mimar. A pessoa quer ser mimada, né? Quer ser mimada, como o Rosendo pregou aqui uma mensagem titulada crente de estufa, né? Crente de estufa. Você tem que estar aguando, jogando uma aguinha ali direto, senão murcha. Se você, metodista, não me tratar direito, irei aos batistas. Se os batistas não me tratar direito, irei aos pentecostais. Se eles não me tratar direito, retornarei aos católicos, ou o que mais seja. Veja, eles não são híbridos. Tem de mantê-los pulverizados. Sim, doutor, reverendo, irmão fulano de tal, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. A pessoa é ser tratado pelo Tito, né? Tito, eu já ouvi pastor dizer, procura falar o pastor fulano, o pastor ciclano, e o pastor Bertano, e assim sucessivamente. Não chama de irmão não, chama de pastor. Eu tenho mais aqui, uma anotaçãozinha aqui no parágrafo 88 dessa mesma mensagem, até o 91, o irmão Branham disse assim, foi isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele criou este jardim do Éden, ele o tinha falado, está vendo? Em sua mente. E quando ele o diz,
Então tem de acontecer. Quando Deus diz uma coisa, isso tem que acontecer. Amém. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não. Se Ele te prometeu algo, Ele nos prometeu algo, confie. Não pense que Ele vai te prometer algo agora e você já vai sair daqui com isso. Não. Deus tem, Ele te promete algo, mas isso tem o tempo que você vai receber isso que Deus te tem prometido. Ele nos prometeu tirar daqui no arrebatamento. Se der aí mais 10 anos, eu vou desistir de tudo, porque Deus prometeu que havia um arrebatamento e até agora eu estou aqui ainda. E tenho isso em mente. Agora, o que ele diz tem de acontecer. Veja, ele não pode, nada pode poder impedi-lo, nada pode impedir que aconteça. Não há nada que possa impedir que aconteça. Deus disse, assim, isso encerra o assunto. Deus disse, vai acontecer. Então, o que devemos fazer? É nos descansar nas promessas de Deus. Como disse o poeta, firme nas promessas de Jesus. É descansar, porque se Ele te prometeu algo, meu irmão, minha irmã, confia. Viva a palavra. Porque nada, você entrando sob a palavra de Deus, aconteça o que acontecer, você está descansado. O mundo está caindo aí aos pedaços. Está desabando aí. Veio aí o Covid-19, já disse que já está indo embora, já está acabando. Agora está vindo mais não sei o que aí. Mas descanse nas promessas. Ele diz, nada pode te atingir. Nada. Porque se estamos sob o sinal, e o sinal é o Espírito Santo, nós estamos descansados. Mas se nós dermos as costas para esse sinal, aí nós estamos à mercê de Satanás. Qualquer um que dê as costas para a palavra, ele está à mercê do diabo. Então ele não pode nem reclamar. Nem reclamar. E o que ele tem que fazer é procurar retornar a palavra novamente. E é coisa que se torna muito difícil. Então, como as pessoas querem posições, querem cavalgar grau, posição na igreja. Eu conheci um rapazinho que auxiliou um pastor muito tempo e a família inteira esperava que logo ele seria consagrado a um pastor e ficou ali, ficou e no fim o pastor consagrou o próprio filho. Aquilo revoltou a família e saíram tudo da igreja. Fundaram um tabernáculo para eles e é o maior que tem lá em Jundiaí. Já está tomando a igreja do outro lado e é o maior que tem. Por quê? Porque queria uma posição. É uma coisa que eu nunca almejei para isso. Tive uma oportunidade. Mas cada um deve conhecer a sua estrutura. Nós vemos de 2004, 2003 para cá, o que esse camarada tem feito em cima desse púlpito. A gente disse ele numa força de expressão, mas é Deus, porque o homem não pode fazer nada. Nem o Senhor Jesus fez nada. Ele disse, o filho nada pode fazer, se não ver o pai fazer primeiro. Nada. Como Abraão, quando era um homem velho, que parecia impossível como farão isso, como ele será dessa maneira, ele nunca levou isso em consideração. Ele somente recebeu a palavra. Ele somente recebeu a palavra de Deus e seguiu crendo nisto. E Deus o fez acontecer. Agora, Deus tinha dito todas estas coisas de modo que ele sabia que aconteceria.
Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, que Sara teria um filho com ele, talvez esperou uma semana, esse filho não nasceu. Sara até deu uma pisada na bola, né? Ofereceu uma outra mulher a Abraão, talvez seria através dela, porque Deus disse: nós ia ter um filho, até agora não nasceu ninguém, não sentiram nada. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Ele tem o seu tempo para realizar aquilo que Ele prometeu. Quando Ele promete, porque Ele já realizou, só está esperando o cumprimento. Quando Ele te promete uma cura, Ele já te curou, você está curado, libertado. Então chegará o cumprimento disso. Amém. Você lembra do cego? Quando o profeta diz: você está curado, não duvide, vai embora, está curado. O cego não duvidou. Foi quando perguntou para ele: você não era o cego que foi curado nas campanhas de William Branham? Sim. Mas você está cego ainda? Não, mas eu estou curado. Aí o olho abriu. Aí o olho abriu. E há tantos cegos aí com o olho fechado, com a mensagem na mão, e não pode enxergar nada. A mensagem não é igual a de Dornelles, né? Ele pega um estudo e ele quer concluir aquele estudo, levar 1 hora e 10. A minha já é mais rápida. Agora, no Éden, no parágrafo 219 desta mensagem, poder de transformação. Agora, no Éden de Deus, eles estavam nus e não sabiam. E agora, no Éden de Satanás, seja isto pela ciência, educação, eles estão nus novamente e não sabem. Que perversão! No Éden de Deus estava nu e não sabiam, porque a inocência deles cobria-os. Mas no Éden civilizado de Satanás, eles estão nus e não sabem. E não sabem que estão nus. A razão por que não sabia que estava nus no princípio é que havia um Espírito Santo para velá-los da nudez. E eles não o sabiam. O Espírito Santo estava sobre os seus olhos e eles não via nada senão seu irmão e irmã. Veja, as leis eles não sabiam que estava nu. Agora, o espírito de profanidade, imundícia e concupiscência os velou. Instrução e ciência. Ora, científico usar short mais fresco, né? A ciência disse isso. Usar um short é mais fresco. Como teve aquela conversa na doutrina, né? Sobre short, bermuda, até a calça de palhaço. Sempre o pastor Jorge tem batido nisso aí. Você sabe que um abismo chama outro. É mais fácil uma bermuda virar um short do que acabar aquela bermuda, porque é um abismo chamando o outro. Então você vê o zelo que o ministro, quando ele tem o Espírito Santo, o zelo que ele tem para com a noiva de Cristo, para com a noiva. Então sempre ele tinha batido nessa tecla sobre short, bermuda. Vocês não cavucaram por aí, acharam uma ombrana com short, não sei aonde, lá para a África fora, e virou um comentário na doutrina, no grupo. E foi muito bom. Foi muito bom. Isso eles se rolam em um cobertor para ficar
com ar condicionado, veja, os coloca sobre si. Veja, a instrução tem absolutamente retornado a um tempo apropriado. A própria instrução tem absolutamente retornado por um tempo, coisa que pensam que os trouxe a cultura e civilização, os colocou de volta na igreja, na ignorância, piores do que estava a princípio. Então a pessoa se torna pior do que estava. É o que tem acontecido. Por isso as denominações, as igrejas, têm se tornado pior do que elas eram antes. Por quê? Tabernáculo tem se tornado pior. Eu conheço tabernáculo, que coisa que o pastor condenava do púlpito, hoje já não está condenando mais. E se cumpre aquilo que Jesus disse: a porca lavada volta a lamaçal de lama. Eu já vi pastor da mensagem citar isso para as denominações, e hoje estão se cumprindo no meio deles. A porca lavada voltou a lamaçal de lama, e o cão comeu seu próprio vômito. Então, coisa que eles condenavam há anos atrás, hoje já não estão condenando mais. O que tem feito? Tem interpretado a coisa, tem interpretado a mensagem. Por isso está aí cheio de unicista, dualista. Agora, é claro que nós cremos na Trindade de Deus, nós cremos na dualidade, nós cremos num Deus único, mas não da maneira que a ciência ensina, mas da maneira que a Bíblia ensina. Amém. O irmão Brana diz que Deus, ele manifesta em 3 ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade de ofício, não de pessoas. Mas há um Deus, e esse Deus gerou um filho. Amém. E esse Deus gerou um filho. Aí está uma dualidade, não de Deus, mas quando se trata entre eles uma dualidade, eles acham que é dois deuses. É o Deus Pai e o Deus Filho. E os trinitarianos já dizem que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe outro Pai a não ser o próprio Espírito Santo. Ele é o Pai. Não que o Pai é Deus e o Espírito Santo é o Espírito Santo, é outro Deus, não. O Pai é o próprio Espírito Santo. Ele tem esse ofício de Deus porque ele é adorado. Nós o adoramos, por isso ele é Deus. Deus é um objeto de adoração. Então não existe 2 Pai. Não existe 2 Espíritos Santos. Pode ver que no filme O Profeta do século XX, o profeta grita: eu afirmo, não há 2 Espíritos Santos. Não há 2, só há um. João diz: se crês que Deus é um, Deus é Espírito. Importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, então é o próprio Deus, porque não tem 2 Espíritos Santos, só tem um. Amém por isso? Graças a Deus. Deixa eu ler esta mensagem aqui, a unidade, no parágrafo 74, 77. Unidade. Ouça. Qualquer tempo que uma igreja rompe o seu companheirismo para se jogar em uma organização, o companheirismo dos crentes estão rompidos. Temos que crer com um coração, uma mente e um acordo. Esta é a maneira que eles estavam antes que a união fosse alguma vez feita. No dia de Pentecoste, um coração, uma mente e um acordo. E quando você joga uma igreja em uma organização, você obterá todos os tipos de facções
de facções ali, porque alguns daquele que é correto e os outros irão para o outro lado. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Escolher aqui. Na coisa que a correta é aos outros irão para o outro lado, terá todos os tipos de facções ali, porque alguns daqueles filhos ali irão crer. Quando uma igreja se torna uma facção, uma denominação, aqueles que são filhos de Deus permanecem. Ele disse assim: aqueles filhos, os tipos de facções, aqueles filhos ali irão crer, e Deus, eles segurarão na coisa que é correta, e os outros irão para outro lado. Então, você não terá nenhum companheirismo sem o que seu pensamento mudando, que o seu pensamento pensamento mudado, ou sim, seu pensamento mudado, o companheirismo dele com o seu esposo, o companheirismo dela com o seu esposo estava corrompido. Eles começaram a colocar a culpa um nos outros. Aqui ele está falando do casal. Começaram a colocar a culpa um nos outros, um no outro. Bem, o seu pensamento foi realmente mudado. Por quê? Ele tinha a vida do diabo, ela tinha a vida do diabo nela. Exatamente. Logo que ela descreu na palavra de Deus, ela aceitou a vida do diabo. Aí está o acontecimento de quem descrê da palavra. Porque ela aceitou o seu ensinamento. Está vendo? Então ali tinha um ensinamento. Por isso, o ensinamento científico, o falso, ele vem por último. Ele vem por último, ele não vem primeiro. Depois que Deus deu seu ensinamento para o casal ali no Jardim do Éden, então aí foi a vez de Satanás chegar com seu ensinamento, pervertendo o ensinamento de Deus. Certamente não morrerás. E Deus tinha dito outra coisa. Certamente morrerás. Porque ela aceitou o seu ensinamento, esse ensinamento científico, da parte de Satanás. E este ensinamento está aí até hoje. Esse ensinamento só vai acabar no lago de fogo. Porque Satanás vai acabar lá. Enquanto ele estiver aqui, ele vai continuar com seus ensinamentos. Mas Deus tem seu povo a que ele pode confiar e tem seu ensinamento, vindo diretamente de Deus para o coração de cada eleito predestinado que Deus tem elegido desde antes da fundação do mundo. Só o parágrafo 76. Eu posso deixar isto bem forte aqui, mas está sendo gravado. Tenho certeza que vocês compreendem a igreja. Tenho certeza que vocês compreendem a igreja. Amém? Eu creio que para hoje, tá bom? É isso que eu tinha para passar para os irmãos, né? Sobre essa parte científica, né? O ensinamento científico, aonde as pessoas talvez ficam confusas. Pô, mas será que eu não posso fazer uma faculdade? Será que eu não posso prestar um concurso? Será que eu não posso ser um médico, um engenheiro? Porque se a civilização, a ciência veio de Satanás, como que eu vou fazer?
Não, você não encontra nenhuma mensagem, nenhum parágrafo da mensagem do William Branham dizendo que você não pode fazer isso. Porque você está tomando aquela parte que cabe você fazer. Que cabe. Mas quando se trata de você querer conhecer a Deus através da ciência, aí que a coisa muda. Mas você fazer uma faculdade, não. É até bom você estar lá, né? Talvez a sua vida pregando lá pode converter alguém. Mombrana diz que nas escolas hoje, nas faculdades, ali o que acontece é nascimento de criança, é tanta coisa. E por quê? Porque o diabo tem pervertido a mentalidade do povo. Mas quando um eleito, um filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, entra num lugar como esse, ele tem vida para mostrar. Ele sabe que Deus está atuando através dele e que ele tem que dar testemunho, porque nós estamos aqui para isso. O propósito de Deus nos colocar aqui é para isso, é mostrar que ele vive. Amém. É dar testemunho que ele vive, que ele está aqui. Por quê? Com as nossas vidas, porque as palavras ajudam, mas a vida fala mais alto. Por isso William Branham disse, eu prefiro viver um sermão do que pregar 1000. Porque a vida fala mais alto do que as próprias palavras. Amém? Deus abençoe vocês, né, todos nós. Pastor Jorge, obrigado aí com a sua família, os irmãos que têm acompanhado à distância. Deus abençoe os irmãos que têm acompanhado, né, conosco. Essas gaguejadas que damos aqui. E vocês que teve a humildade de estar aqui também. Pastor Jorge, creio que tem acompanhado por lá. Tem pegado uma tarefa para fazer esses dias aí. Nas traduções de sermões do irmão Oliveira. Então ele pediu que dessemos uma força aqui. É o que a gente pode fazer, né? É isso. Mas e Deus inteirará do resto. Tudo está sob o seu controle. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, a qual nós acabamos de ler neste momento, ó Pai. Esses parágrafos, o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder expressar alguma coisa, e eu creio que alguém possa ter uma ajuda neste momento. Que a graça do Senhor possa permanecer sempre sobre os teus filhos, e sabemos, ó Pai, que o Senhor é misericordioso para conosco, para nos sustentar e nos garantir aquilo que o Senhor tem nos prometido. Obrigado por mais este dia que nós estamos atravessando, e sabemos, Pai, que os dias se passam tão rápido, e assim nós vamos chegando ao fim de todas as coisas. Abençoa esses irmãos que aqui têm chegado e os que têm acompanhado à distância. Leve, Pai, cada um aos seus lares, protegido e guardado debaixo de tuas mãos misericordiosas. Nós cremos e confiamos que o Senhor é poderoso para nos sustentar e nos levar em paz aos nossos lares. Muito obrigado por isto. Oramos em favor do pastor Jorge, o seu trabalho, que ele tenha um bom trabalho ali. Melhor, um bom serviço, porque trabalho ninguém quer, é um bom serviço. Ó Deus, nós colocamos sobre os seus cuidados e pedimos a tua bênção no nome de Jesus para a tua glória. Amém, Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe um ao outro e até a próxima, se Deus quiser.